Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Ford New Ka, conhecido também como Ka+, motor 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, dando pequenos cortes, pequenas cabeçadas, engulhando, apresentando uma certa falta de potência. Você está percebendo aí que o carro não está mais como era antes, consumo de combustível aumentou, luz de injeção de vez em quando acende, e quando coloca etanol, álcool no tanque, a situação piora ainda mais. O carro fica dando muita cabeçadinha, muito corte, muito engulho, né? O que pode ser isso, como solucionar o problema? Essa dica, pessoal, que eu vou dar vai servir para toda a linha Ford sem exceção, tá? New Ka, New Fiesta, New EcoSport, vai servir também para os mais antigos, com aquela motorização antiga, o Ford Ka, Ford Fiesta, Ford EcoSport, Courier, Ford Focus, tá certo? Toda a linha. E também você pode aplicar tudo que eu falar aqui para todos os outros veículos de todas as marcas e modelos e com qualquer motorização, seja gasolina ou seja flex, beleza? Esse carro aqui nós estamos com ele, como vocês podem ver, é um New Ka, certo? Motor 1.0 3 cilindros, e ele tá com esse problema, com esse defeito. A gente já conseguiu identificar o que é o problema, já fizemos alguns testes e comprovamos que de fato era o problema, e vamos falar para vocês aqui, tá bom? Gente, mas antes de eu revelar o que é o problema, eu vou fazer como sempre eu costumo, como eu gosto de fazer, que é comentar, falar um pouco aí sobre tudo que pode provocar esse mesmo sintoma, tá certo? E em seguida a gente mostra aí o que foi o problema do carro, tá bom? Gente, é o seguinte, sempre que acontecer isso aí no seu carro ou no carro do seu cliente, tá? Você vai partir aí para duas frentes aí de investigação, vamos dizer assim, duas frentes aí onde você vai fazer os testes, né, os devidos testes para poder chegar aí ao problema, tá? Você vai seguir aí a primeira linha de investigação aí, a alimentação de combustível, tá? E a segunda linha de investigação vai ser a centelha elétrica, né? A faísca elétrica ali nas velas, como é que tá, a qualidade, se tem, se não tem, como é que tá a vela, como é que tá a bobina, enfim, tá certo? Porque geralmente vai ser uma coisa ou outra, ou a parte da alimentação de combustível ou a parte da faísca da centelha elétrica ali nas velas, ou seja, a parte de ignição, tá bom? Geralmente 99% dos casos vai ser ou uma coisa ou outra, tá bom? Só que quando parte para esse carro, esse motor especificamente, a parte que é campeã aí, vamos dizer assim, no ranking, tá, de dar esse tipo de problema de sintoma, é a parte realmente da ignição, tá certo? Que já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então vamos para a parte de combustível. Qual é o primeiro componente que pode fazer o carro perder força, né? Não desenvolver tão legal como antes, como deve desenvolver, ficar dando cabeçadinha, corte, pequenos estouros também podem ocorrer, dificuldade de partida, o que pode ser. Então o primeiro componente, bomba de combustível com problema, pressão da bomba de combustível fraca, ela sem força, tá certo? Pode fazer esse sintoma, tá bom? Teria que fazer o teste, colocar um manômetro no sistema aí de alimentação para verificar a pressão da bomba de combustível, que deve estar girando em torno aí entre 3,5 3,8 bar, até 3 bar ainda funciona, tá? Mas assim, a pressão legal é entre 3,5, 3,8 até 4 bar no máximo, tá bom? Entre 3,5 e 4 bar no máximo é a pressão ideal, que esse motor funcionaria aí, beleza, sem problema algum. Menos de 3 bar já vai estar comprometendo aí a potência do motor, tá certo? O motor já não vai ter tanto desempenho como era para ter. O outro componente aí do sistema de alimentação que pode fazer também aí o mesmo sintoma é o regulador de pressão da bomba de combustível, tá certo? O regulador de pressão, ele é o responsável por fazer a pressão, a bomba de combustível ter pressão, tá? Ele fica lá dentro também do tanque de combustível ali no container, né? Naquele mesmo corpo, naquele módulo onde fica a bomba de combustível, também fica o regulador de pressão da bomba de combustível. A bomba de combustível só consegue ter pressão por conta dele. Esse regulador aqui é responsável. Ainda que você coloque uma bomba, vou dar um exemplo, tá? Se você colocar uma bomba ali que dê 6 bar de pressão, se esse regulador de pressão não regular para dar os 6 bar, ele não dá. Se ele tiver regulado para dar 3,5, ela só vai dar 3,5. Mesmo a bomba tendo capacidade para dar 6 bar, ela só vai dar 3,5, porque o regulador de pressão só vai abrir lá, vai liberar a pressão e só vai permitir que a bomba pressurize até 3 bar e meio, tá bom? Então, regulador de pressão
Já peguei vários casos aí, vários carros de várias marcas, vários modelos, que o regulador de pressão não estava mais fazendo sua função, regulando a pressão, e aí a pressão fraca. Eu já peguei casos que veio de outras oficinas, que trocaram bomba de combustível pensando que gente, o que acontece? Quando o carro está sem força, dificuldade de partida, ronceiro, como a gente conhece aqui no Nordeste, o carro tá ronceiro, o carro tá lento, tá lerdo, é porque tá sem força, tá? Então, a primeira coisa que vem na cabeça, tanto de profissionais da área como de proprietários, é que é bomba de combustível. A primeira coisa que se lembra, eita, bomba de combustível, né? Primeira coisa que se lembra, tá? Mas saibam disso, que a mesma proporção de chances que tem da bomba dar problema, também vai ter o regulador de pressão, tá bom, pessoal? Nem sempre vai ser bomba de combustível, pode ser regulador de pressão também, tá certo? Como eu estava falando, já peguei casos que trocaram bomba de combustível e não era o problema, o carro veio de outra oficina, o proprietário gastou um dinheiro e ninguém resolveu, tá certo? Por quê? Falta de experiência, às vezes falta de equipamento, não tem um manômetro para medir a pressão, aí já na cabeça pensa que é bomba de combustível, aí diz, vamos trocar a bomba porque isso é bomba, é sintoma de bomba, troca a bomba e não era o problema, era o regulador de pressão, tá certo? Então, gente, outro problema que dá um regulador de pressão é o quê? É a pressão aumentar demais, tá certo? Eu já peguei casos também, já em outros vídeos já comentei que o regulador de pressão ele não dá o problema somente de fazer a pressão da bomba cair, mas ele faz também a pressão da bomba subir. Tem casos que ele trava e a pressão, se é para estar regulada ali em 3 bar e meio, ela vai para 5 bar, vai 4,5, vai 5. E aí o carro fica injetando muito combustível dentro da câmara de combustão, tá certo? Os bicos injetores ficam injetando muito combustível. E aí o que acontece? O carro fica engasgando, o carro fica fedendo a gasolina, o carro fica fumaçando lá pelo escape, fumaçando escuro, fumaçando preto. E aí as pessoas vão pensar, muitos profissionais vão pensar, ou proprietários de carro vão pensar, eita, é a sonda lambda. O carro está consumindo combustível demais, está fumaçando, é sonda lambda. E não é. Sonda lambda faz o carro consumir mais combustível do que deveria, mas não faz fumaça preta no escape, não faz ficar fedendo aquele mau cheiro, aquela catinga de gasolina crua no meio do mundo. Não faz, tá certo? O máximo que a sonda lambda pode fazer é aumentar o tempo de injeção, o consumo aumentar, mas nunca, jamais, hipótese alguma, ele não vai fumaçar lá no escape, tá certo? O que vai fumaçar no escape é regulador de pressão travado, pressão da bomba lá em cima, nas alturas, jogando combustível com força no cilindro, ou até mesmo o bico injetor aberto, colado aberto, estragado, jogando combustível demais, né? A pressão da bomba normal, regulada normal pelo regulador de pressão, mas o bico injetando muito combustível, então vai fazer também esse mesmo sintoma de fumaça preta lá no escape lá atrás, e o carro ficar fedendo a gasolina, né? E o consumo aumentar, tá certo, gente? Outro componente aí do sistema de alimentação que pode fazer também esse sintoma é filtro de combustível obstruído, entupido, tá certo? É muito difícil de acontecer isso, mas eu acho que eu já peguei um caso, 2 no máximo, durante toda a minha trajetória aí, que o filtro de combustível estava obstruído, tá? Eu tirei o filtro de combustível fora, eu soprava ele e simplesmente estava vedado, praticamente vedado a bomba de combustível, não conseguia fazer o combustível passar com pressão ali pela linha. E aí o carro ficava o quê? Sem força, o carro ficou com dificuldade de pegar, quando pegava ficava com o motor balançando, sem força nenhuma, tá certo? Então, filtro de combustível pode fazer isso também, tá bom? Por isso a recomendação de se trocar filtro de combustível, todas as vezes que vai trocar o óleo do motor, troca também filtro de combustível, né? A cada 10 mil quilômetros, um filtro de combustível ele roda entre 10 mil e 20 mil no máximo, tá bom? O bom é trocar todas as vezes que vai trocar o óleo, trocou com 10 mil óleo, troca também o filtro de combustível, tá certo? Se não quiser trocar, mas na próxima troca de óleo, não deixe passar. No máximo 20 mil, tá bom, gente? No máximo 20 mil. Porque depois disso aí, ele pode de fato obstruir, ou ele ficar forçando muito a bomba de combustível, trabalhar muito forçada, porque ele fica pesado, com muita sujeira. E aí a bomba tem que fazer mais pressão para conseguir romper aquela sujeira, aquele filtro ali que está com bastante sujeira obstruindo lá, tá certo? Então, filtro de combustível também pode fazer isso, tá certo? Mangueira de combustível dobrada lá embaixo do carro, amassada, passou no meu fio, amassou, dobrou alguma coisa, fizeram algum tipo de serviço, botaram a mangueira pelo lugar errado, dobraram a mangueira, tá? Pode acontecer isso também, faltar combustível e o carro ficar sem força, dando engolhadinha, cabeçadinha, estouro, pequenos estourinhos, né? Pô, 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 pela admissão, você acelera e pô, 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 dá aqueles pipoquinhos, tá? Pode acontecer também. Beleza, pessoal? Então, na parte de alimentação de combustível, né, eu já falei do bico injetor, né? Que o bico injetor
pode também estar aberto, injetando muito combustível, o carro vai ficar fumaçando escuro lá no escape, consumindo muito combustível e também apresentando falta de potência, porque a centelha da vela não vai fazer a queima ideal de combustível, porque tem combustível em excesso, né? Então, só reforçando o que eu já havia falado sobre a questão aí dos bicos injetores, tá certo, pessoal? Outra coisa aí, pessoal, que pode fazer também, tá certo? O carro consumir combustível, que eu até nem no início não falei, eu falei mais que é 99% da chance de ser alimentação ou ser ignição, né? Mas eu vou falar um outro item que está dentro aí do 1%, né? Do 1% aí que não vai ser nenhuma coisa nem outra, que é um problema mecânico, tá bom? Quando não é nenhuma coisa nem outra, pode ser aí um problema mecânico, na parte do cabeçote, válvula sem vedar, excesso de carbonização nas válvulas, e a válvula não está vedando direito, né? Um problema aí de cabeçote. E aí ele vai ficar funcionando apenas 2 cilindros ou um dos cilindros aí funcionando meia boca, né, sem força, e o motor vai perder desempenho, vai consumir mais combustível, tá? Isso aí tá dentro do 1% ali, que quando não vai ser alimentação de combustível nem ignição, tá bom? Agora, passando para a parte de ignição, o que é que pode ser o problema aí? Na parte de ignição, pode ser vela, certo? Final de vida útil, vela com os eletrodos desgastados, vai fazer o carro consumir mais combustível, vai fazer o carro dar cabeçadinha, corte, engulho, acendê-lo de injeção. Quando colocar etanol, o carro vai ficar pior ainda, acendendo de injeção direto, sem força, dando cabeçada, mesmo quente, com motor quente, porque é normal o carro com etanol, quando está com álcool lá no tanque, quando você liga o motor frio, é normal, se você ligou o carro e já sair imediatamente, é normal ele dar umas engulhadazinhas, uma cabeçadinha, é normal, pode acontecer com o motor frio, é normal. Tá bom, gente? Tem uns carros que você percebe muito mais do que outros. Tem outros que você praticamente não percebe. Mas o fato é que o motor frio, para queimar etanol, ele dá essa diferençazinha aí na queima, tá? No funcionamento aí do motor. Mas depois que o motor aquece, ele fica top. Fica 100%. O motor fica ligeiro, fica nervoso, andando muito mais do que até mesmo do que se estivesse com gasolina. Tá certo, gente? Então, vela faz isso, tá bom? Vela de ignição desgastada, final de vida útil, faz aí esses sintomas, tá certo? Outro componente que faz é cabo de vela. No nosso caso aqui, desse carro, ele não tem cabo de vela, ele vai ter bobinas, né? Uma bobina para cada cilindro, né? Que a gente pode chamar também de caneta, os supressores, né? Alguns chamam supressores, mas na verdade não é uma bobina mesmo. Nesse carro aqui ele tem 1, 2, 3 bobinas, porque o motor é 3 cilindros, então ele vai ter uma bobina para cada cilindro. Então, se uma bobina dessa, qualquer uma dessas bobinas aqui der problema, já vocês vão entender porque tá sem parafuso, tá, pessoal? Já vou chegar aí. Então, se qualquer uma dessas bobinas aí der problema, tá, pessoal? Ficar escapando corrente, der problema no circuito elétrico dela, não tiver mandando uma centelha, uma faísca elétrica com tanta intensidade, com tanta força, né? Ele pode ficar também fazendo aí o mesmo sintoma, cabeçadinha, engulho, dificuldade para queimar etanol, dificuldade de partida, tá certo, pessoal? Uma outra coisa que pode fazer também, o carro da cabeçadinha da engulho, tá certo, pessoal? É sensor de rotação, tá bom? Sensor de rotação do carro, ou até mesmo sensor de fase, tá bom, pessoal? Então, eles podem sim fazer aí o carro ter dificuldade de partida, às vezes ficar dando umas cabeçadinhas, ficar dando uns estourinhos, consumir um combustível a mais, pode acontecer, tá bom? Porque a central ele recebe o sinal desses sensores para poder mandar o comando aqui para as bobinas, e as bobinas por sua vez liberar a centelha ali para as velas, tá bom? Nos casos que tem nos carros que tem cabo de vela, como é no caso os motores Sigma, né? 1.5, 1.6, que é aqui para EcoSport, New Fiesta, tá? Ou Isatec Rocan, que também tem cabo de vela, né? K, Fiesta, EcoSport, Courier, Focus, eles podem também, os cabos de vela, tá escapando corrente, tá escapando centelha elétrica, tá certo? E aí, pessoal, pode sim acontecer esse sintoma aí de cabeçadinha, corte, falta de força, dificuldade de partida. Quando colocar etanol fica pior, o carro piora ainda mais, tá certo? Então, é basicamente isso aí, tá, pessoal, que ocorre. Então, parte de alimentação já falei, de combustível, e a parte de ignição já falei também, tá certo? Um outro problema que possivelmente pode acontecer, que está dentro também de 1% ali, vamos dizer, do que não é uma coisa ou outra, é a parte da central, o módulo de injeção. Gente, isso é difícil demais dar problema, mas pode acontecer da central também dar um problema, de não estar processando o sinal do sensor de rotação, não tá mandando aí fio partido com mau contato alguma coisa, não tá mandando aí o comando certo para a bobina, às vezes a bobina para de funcionar porque é um defeito que vem da central,
e aí o carro pode fazer o mesmo sintoma. Mas isso aí, gente, como eu já falei, é muito difícil, tá dentro daquele 1% que eu falei, tá? E geralmente quando ocorre esse problema nesse carro, ou vai ser parte de combustível ou vai ser parte de ignição. E na maioria das vezes vai ser parte de ignição, na maioria das vezes vai ser velas de ignição, como é o caso desse nosso carro aqui, do nosso exemplo, tá bem? Esse carro aqui, ele tá com as velas originais ainda. Esse carro ele é 2014, acho que 2014, 2015, ele tá com 110 mil quilômetros rodados, tá certo? E ele tá com as velas originais, nunca foi trocado. E a recomendação para se trocar as velas desse carro, pessoal, é a cada 60 mil quilômetros. Elas são velas comuns, tá? Ao contrário do que muitos pensam, que é vela de irídio, de platino, não é. Ela é uma vela comum, tá bom? Já vou provar para vocês que é uma vela comum. E aí, vela comum geralmente é para trocar entre 40 mil no mínimo e 50 mil no máximo. E vai ter os casos esporádicos, né? Uns fabricantes, umas marcas de carro vai recomendar para trocar com 30 mil, outros vai recomendar para trocar com 60 mil, mas nunca vai passar de sair no mínimo 30 e no máximo 60, tá? Vai estar sempre dentro desse parâmetro aí. Nesse caso aqui, a Ford recomenda para esse carro aqui, esse modelo, 60 mil quilômetros, tá bom? Ah, Sérgio, mas eu tenho um carro que já rodei 100 mil, 150 mil, tá com a mesma vela e tá perfeito. Primeira, isso é que você pensa. No mínimo, o seu carro está consumindo um pouco mais de combustível do que deveria. Se você trocar as velas dele, você vai perceber que ele vai melhorar e muito o desempenho e muito também a média de quilômetros por litro, tá certo? Ele pode não estar dando cabeçadinha, não tá dando corte, mas ele está consumindo no mínimo mais combustível. Tá bom, pessoal? Então por isso que essa recomendação é de 60 mil. Quer dizer que com 60 mil a vela tá ruim, vai explodir o carro, vai fazer o carro parar, vai dar cabeçada, vai fazer tudo, acontecer tudo que não presta? Não. Quer dizer que depois de 60 mil, depois de 60 mil, qualquer um desses sintomas aí que eu falei pode acontecer, tá? Depois de 60 mil ele pode dar cabeçada, pode acontecer. Depois de 60 mil pode dar cortezinho, pode aumentar o consumo de combustível, pode acontecer. E pode também não acontecer, mas a probabilidade de acontecer é maior do que de não acontecer. Por isso a recomendação é de 60 mil, tá bom? Esse nosso rapazinho aqui rodou 110 mil com as mesmas velas, tá bom? E ele estava dando cabeçadas e cortes. Eu saí para testar o carro e ele... Toda hora, quando a gente dá segunda, principalmente da primeira para a segunda marcha, quando colocava que tirava o pé da embreagem, que acelerava, ele dava umas cabeçadas, uns cortes assim, todas as vezes, de primeira para a segunda. E esse carro o cliente comprou agora há pouco, né? Recentemente, e trouxe para mim fazer a revisão. Mas muito provavelmente, o dono anterior do carro estava rodando com esse carro assim já há um bom tempo, dando cabeçadas, dando corte e não consertou, não tirou o problema. Então, provavelmente já faz muito tempo, eu não sei com quantos quilômetros ele começou a apresentar esse problema, né? Mas o fato é que ele está com esse problema e o problema é vela. Deixa eu só rapidamente mostrar para vocês aqui, ó. Só para vocês verem aqui a quilometragem dele, que eu vou aliterar a bobina para vocês verem. Tá rapidamente aqui, rapidinho, mas só para vocês verem aqui que ele está com 110 mil. É importante, e vocês vão ver que a vela ainda é original. Tá ali, ó. 110.057. 110.057 quilômetros rodados, tá? Então... com as mesmas velas, as velas originais, tá certo? Então, vamos voltar aqui. A gente já sabe que a recomendação é 60 mil, né? Pode passar um pouquinho? Pode, mas você já sabe que pode acontecer de dar problema, tá? Como trocar as velas? Ele vai ter aqui, ó, essas três bobinas que tem esses conectorzinhos aqui, você tira os conectorzinhos, ele tem uma travinha aqui, ó. Essa travinha você pressiona para dentro da travinha, pressiona, ao mesmo tempo que você puxa. Aí ele sai daqui dentro, desencaixa. São três travinhas, três conectores, três chicotezinhos elétricos para as três bobinas. As bobinas são parafusadas aqui com um parafusinho aqui, ó, com a cabeça de 8 milímetros, tá? São parafusos de 6 milímetros com a cabeça 8 milímetros. Você remove aí os 2, 4, 6 parafusos, tá certo? Deixa eu colocar aqui, eu já removi. E em seguida você... depois que tirar os conectorzinhos, você puxa a bobina. Puxou as bobinas. Tá aqui, ó. As bobinas ainda são as originais. Olha o tanto de ferrugem que tem aqui. Esse carro entrou água ali nas velas, tá certo? Já faz um tempinho que tá rodando com água. Ali nas velas. Tem mais ferrugem aqui, ó. E tem mais ferrugem aqui. Por que lá embaixo vocês não estão vendo mais as velas? Porque eu tirei as velas, tá, pessoal? Eu deixei a bobina aqui no lugar só para mostrar para vocês como é fácil de trocar. Tá certo? E aí você tem uma ferramenta para você tirar as velas específica que eu vou mostrar agora. Qual é a ferramenta? Essa aqui é a chave de vela desse carro.
que é a mesma chave de vela que tira a vela do Renault Clio, tá certo? Tá aqui a referência da chave de vela da marca Raven. É 101006, tá aqui a referência, tá? 101006 é a chave de vela dele. Tá bom, pessoal? Para você tirar as velas. Catraquinha e tal. Então, gente, ó, tá aqui as velas, ó. Tudo cheio de ferrugem, porque levou água. Tá aqui os eletrodos super desgastados, muito desgastado, muito aberto. A abertura mínima que o manual recomenda, a gente vai ver agora. Tô aqui com o catálogo da NGK. E a gente tá aqui, ó, K+, 1.0, 12 válvulas, tá certo? Ele gera 80 cavalos com gasolina e 85 cavalos com etanol. Por isso que eu tava falando lá no vídeo, tá, pessoal, que com etanol você percebe que o carro fica mais potente, né, quando tá quente, principalmente. Porque com etanol a queima é melhor, ele também, o tempo de injeção é maior, a queima é melhor e ele gera mais cavalos, gera mais torque no motor, tá bom? A partir de 2014, ó, desde 2014. Qual é a vela? A referência dela aqui, ó, LNAR7A9G é a referência da vela. E a abertura dele? 9 décimos. Tem cabo? Não tem cabo, tá vendo? Porque é uma bobina para cada cilindro. Quando tem cabo, ele mostra aqui, ó, a referência dos cabos, ó. Cabos de ignição NGK. Aí vem acompanhando, ele tem, tá vendo? Beleza? No nosso caso aqui, não tem cabo de ignição. Tá aqui, ó, outra vez, ó, o Ford Ka. Seguindo aqui, ó, ele não tem cabo, tá certo? E essas velas é comuns ou é vela de irídio? Essas velas são velas comuns, tá, pessoal? Aqui, ó, vamos acompanhar aqui de novo, vamos subir aqui, ó, aplicação original, tá bom? As velas de irídio, ela tá aqui, ó, irídio. Se fosse vela de irídio, ela vinha nessa fileira aqui do catálogo e quando chegasse aqui, tinha a referência da vela de irídio. Então essa vela não é irídio, são velas comuns, tá certo, pessoal? E aqui é a abertura, ó, abertura em milímetros aqui do eletrodo, tá? Então vamos aqui, ó, o eletrodo dela, 9 décimos, tá vendo a abertura? Aí aqui tá a vela nova, pessoal. Percebam aí, ó, a abertura do eletrodo da vela nova, tá? E a abertura da vela desgastada. Diferença muito grande, muito grande. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui em detalhe para mostrar para vocês. Olha, tá aqui, ó. Essa paleta aqui é de 1 milímetro, tá? 1 milímetro. 1 milímetro. Eu vou botar aqui para vocês verem, aqui, ó, a folga que tem. Ó, gente. Ó. Dentro aqui, ó, 1 milímetro. A folga certa é 9 décimos e aqui tem 1 milímetro de folga. Mais de 1 milímetro aqui. Se brincar, tem 2 milímetros de folga aqui. Porque a paleta de 1 milímetro tá dançando aqui dentro, tá folgada? Folgada aqui dentro. Então, ou seja, rodou 110 mil, tá, pessoal? O dobro, praticamente o dobro da quilometragem que é recomendado, né? Então não tem condições uma vela dessa de funcionar legal. Olha aqui, ó, a situação. Como é que uma vela dessa vai funcionar bem? Não tem como, né? Não tem como, de jeito nenhum, uma vela dessa funcionar bem. Você dá pra ver aí a diferença muito grande, tá bom? Então, gente, tá aqui, ó, a vela que eu vou colocar, ó, LNAR7A9G, as velas originais da NGK, tá certo, pessoal? Aqui as 3 velas do carro, tudo no mesmo estado, tudo no mesmo desgaste, mesma coisa, tá certo? Então já faz tempo que esse carro tá dando cabeçadinha, com certeza, no mínimo aí depois de 60 mil ele já apresentou um consumo de combustível a mais, só que é aquela, às vezes o proprietário tá andando, não tá nem aí, ele nem tá percebendo que o carro tá consumindo mais combustível do que deveria, o carro tá andando, né? Ligou a chave, o carro funciona, ele vai para onde ele quer, então não se preocupa com isso. Quem pega o carro depois é que faz aí, se preocupa para fazer a manutenção, tá bom? Então para trocar as velas, você vai fazer o caminho de volta, tá, pessoal? É colocar as velas ali, usar ali a ferramenta que eu removi, tá certo? Fazer uma limpeza aqui sempre, tá, pessoal? Que vai montar, verifica se a bobina, se as bobinas aqui, ela tem rastro de centelha, né? De faísca elétrica escapando por aqui ou por aqui por fora. Tal. Se não tiver rastro de faísca elétrica, aí faz a limpeza com limpa contato elétrico, limpa tudo direitinho, bonitinho, organizado e remonta aí as bobinas. Se tiver rastro de centelha elétrica, a recomendação de fato é fazer a substituição da bobina completa, tá bom, gente? Dá aqui apresentar aí
a faísca elétrica. Se não tiver tudo ok, não apresentar, você não troca bobina nenhuma, troca somente as velas e fica monitorando aí pelo menos a cada 30 mil quilômetros. Manda o mecânico aí de confiança tirar as velas para olhar, dar uma olhadinha como é que tá, tudo certinho, né? E quando bater os 60 mil, podendo, faça a troca para você seguir a recomendação do manual, tá bom? Se não puder trocar com 60 no mínimo, peça para o seu mecânico calibrar os eletrodos, né? Colocar aí 9 décimos nele aí, descarbonizar, remontar e rodar pelo menos mais 10 mil no máximo, né? Para você fazer a substituição, tá bom, gente? Então, era essa dica que eu tinha para dar, tá ok? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essa dica. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, aí deixa seu like. Pra gente ele é importante demais, tá certo? A gente ajuda com as dicas e vocês nos ajudam com o like de vocês, tá bom? Se você é novo no canal, tá chegando agora, por gentileza aí também se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá certo, pessoal? Na descrição desse vídeo aí, na parte de baixo, eu vou deixar o link aí do perfil do Instagram também, para você clicar e ir lá conhecer o Instagram. Tô começando o Instagram agora também, e se você puder seguir lá o perfil, eu agradeço demais, tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.